Vamos lá de novo. Mais um aí pra gente... Opa, teste. Pra gente vendo. O que eu vou fazer aqui agora? Pô, e se eu sacar um valor que é igual ao meu saldo? De novo, né? Aquela questão boba lá, quando eu vou somar 2, 3 números, eu tenho uma série de situações, que é a mesma coisa. Então, se eu fizer aqui um cenário public void sacar valor igual ao saldo, ou seja, eu quero zerar a minha conta. Retornar verdadeiro. Verdadeiro, porque isso aqui é possível. Então, o primeiro teste que a gente fez foi colocar um dinheiro numa conta, peguei do banco, não importa de onde veio esse valor, cara. O importante é que o meu algoritmo está funcionando para as condições que eu passei para ele. Fiz uma tentativa de sacar um valor maior que eu tinha e agora eu vou tentar zerar. Basicamente, eu poderia chamar aqui de zerar a minha conta. Segue, ó, repetitivo mesmo pra gente ver. Primeiro eu vou organizar. O que eu quero? Ah, cara, eu quero que o meu saldo em conta, saldo inicial, seja igual lá aos 1.000 que a gente falou. Eu quero var conta igual a new conta bancária, onde agora já vou fazer um detalhe aqui, vou deixar aqui, ó, então não tô colocando nada como CPF, proposital, tá? Depois eu vou fazer um teste com isso aqui. Meu saldo inicial é o saldo que eu queria. E agora eu vou falar, ó, double valor saque, saldo, valor saque é igual o saldo inicial. Então, 1.000.000 é o que eu quero sacar. Então, só usei aqui como referência. Como aqui a gente está trabalhando com o tipo primitivo, não tem problema por referência de memória, porque assim como struct, ele pega o valor que ele tem. Então, estou assegurado aqui num caso de classe, eu poderia criar problemas aqui com referência de memória, tá? Então, bool, saque realizado é igual, vou chamar meu método, ó. Então vou falar, cara, faz o saque aí. Então, sacar vai ser igual o valor de saque. Então, organizei o meu teste. Agora eu quero validar se está correto. Então, assert, tá? O meu assert agora, só para a gente ter um outro exemplo, ó. Esse caso aqui ele tem que sair verdadeiro, ou seja, eu tentei efetivar o meu saque, era o valor que eu tinha, tem que cair nas condições, não caiu nenhum dentro de nenhum lá dos três, e aí a gente vai ter mais um teste unitário. Beleza, então a gente tem mais um teste, tá? Então fizemos mais um teste aqui da nossa classe. Agora vem outra dúvida, e se eu tentar, ó, é muito fácil, e esse é o que o teste unitário vem trazer, que é assim, ó, é muito fácil eu cair num falso positivo de olhar aqui e falar, porra, dá certo, afinal fui eu que fiz. Não, eu quero validar o que eu fiz. E outro detalhe, lembrar que na primeira vez, tudo isso aqui eu fiquei testando, ó, de forma cornojob. Cliquei aqui, falei, deixa eu testar, mano. Ah, fazer aqui, saldo é igual a 1.000. Ah, deixa eu fazer um saque. 2. Vou tentar sacar os 1.500 lá, que é o que a gente acabou de falar. O que ele vai falar? Ó, saldo insuficiente para realizar o saque. Eu lancei uma exceção. A tela foi quem tratou essa exception, que depois eu também vou testar a nossa tela, tá? Então percebe, para eu não ficar nesse corno job de toda vez, abre a tela, dá o play, passa o dado, abre a tela, dá o play, passa o dado, abre a tela, mano, vou criar o teste unitário muito mais rápido. Por quê? Chegar aqui agora, quero testar algo novo que eu fiz, vou clicar aqui em Run Test, você vai ver que vai rodar todos os testes, vai ficar com um verde mais escuro, ó. Rodou todos os testes. Ufa, cara, beleza. Então não quebrou nada do que eu fiz. Então, mais um teste. Teste. Public void sacar valor menor que saldo, ou seja, eu tenho saldo para isso, né? Já testei por tela, retorna verdadeiro também. Então, um eu testei com saldo maior, um com saldo igual, e agora eu vou testar com saldo menor. Então, na lei do menor esforço, vou copiar isso aqui, tá? Poderia colocar lá, como eu falei para vocês, mas é proposital aqui depois, só para a gente gerar um problema e entender também como os testes unitários fica legal para mudança. Que eu falei, caraca, não acreditava que isso ia quebrar tanto, mas depois eu vou fazer isso aqui. Então, meu valor de saque agora vai ser um valor menor, né? Então, lá foi lá era o valor igual, agora é um valor menor. Sei lá, 500, 600, não importa aí o que eu faço. Então, aqui tem que estar a mesma condição, ou seja, eu vou tentar fazer um saque, e esse saque vai ser possível de ser feito. Beleza, mais um teste feito. Deixa eu pegar um agora mais assim, galera, porque a gente tem um monte de teste, né? A gente vai cair no mesmo teste. Eu já dei um horário que eu estimava e também para não ficar sendo tão repetitivo com a cabeça de vocês. Deixa eu pegar um de extrato, que eu tinha feito de extrato e ficou
legal também pra gente ver, ó. O que seria o nosso extrato, né? Aqui eu tenho... Opa, aconteceu aqui, meu. O que seria o extrato? Validar essas coisas que estão acontecendo de acordo com o que eu quero, né? Então, no meu saldo, ó, não ocorreu nada, né? Meu saldo é igual a 1000. Se eu fizer aqui 2, um saque de 100. 3, um depósito de 200. 2, um saque de 1000 de novo. Se eu peço o meu extrato, eu quero validar o meu extrato, que foi onde eu falei que depois eu vi que poderia ter feito um negócio melhorzinho, né? Porque eu poderia ter retornado uma lista para teste, ficaria melhor isso aqui. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Por exemplo, tá? Vamos criar um aqui que eu consigo validar que o meu saque, o meu extrato, ele também está se comportando. Você viu lá que pode dar N situações. Quero testar uma situação, colocar um valor, tirar um valor, colocar um valor e ver se aquele valor está lá pra gente. Então, public void, obter extrato, deve retornar extrato correto após saque. E aí eu poderia criar após saque, depósito, fazer N simulações, tá? Então, na lei do menor esforço, vamos copiar aqui também. Então, vamos criar. Então, de novo, eu tenho 1000, tá? Instanciei uma classe. O valor do meu saque vai ser, sei lá, 500. O meu valor depósito vai ser igual a 200. Então, eu estou criando aqui, eu poderia criar uma lista longa de cenários aí. O que eu quero fazer agora? Chamar, né, as operações. Lembra? Estou chamando os meus testes unitários ali. Opa, Bluetooth, to parent, não, né? Faz sentido. Estou mexendo com nada. Vocês estão aí ainda ou foi só aqui? Leandro, no seu método retornar uma lista, por exemplo, como eu valido se retornou certo ou não? Naquela lista... Peraí, vamos só validar aqui, Ana. Você está falando, por exemplo, nessa lista aqui, de extrato? Que essa foi meu vacilo, talvez. Vamos lá que eu vou te mostrar. Primeiro só me confirma se é isso aí. É isso? Boa, então beleza. Ó, o que acontece que foi um vacilo mesmo eu mudar essa implementação, acabei não mudando. Porque no fim, por preguiça, na hora de eu tava mexendo com a tela e eu foquei muito mais na tela, tá vendo que a minha lista ela é privada, tá? Então o que eu faço aqui na hora que eu vou obter meu extrato? Eu concateno essa minha lista e eu mando a minha lista concatenada. Então aí vamos lá, para alguns métodos, né, vamos considerar que eu retornasse aqui uma lista de string. Eu poderia fazer alguns cenários que a gente testa por count. Então, count, se eu fiz 3 inserções, logo eu tenho uma lista de 3 itens. Poderia ser uma forma. Eu posso fazer por index, então eu fiz 3 inserção numa lista, o quarto item foi um depósito e o quinto item foi não sei o que. Ou até mesmo eu posso fazer uma lógica para testar um mínimo de 10 linhas, por exemplo. Então não tem deve fazer isso, mas aqui me dá N formas. O count é um exemplo, né, um quantitativo, ao número de entradas que eu tive, por exemplo, log, às vezes a gente faz isso por causa do número de registro que eu tenho. Imagina que eu estou criando uma condição onde eu tenho um log transacional, ou seja, eu vou criando uma operação através de um transaction, eu vou monitorando o trace da minha aplicação. Então eu posso dar por meio de um track, falar, olha, toda vez que o meu sistema funciona, ela gera quatro transações, que é a primeira, validar o dado, a segunda, transformar o dado, a terceira, salvar o dado e a quarta, que é um alerta de push notification. Então poderia ser quantitativo, como poderia ser o valor lá dentro mesmo. Que no fim, como eu falei, né, acabou sendo meu vacilo aqui, que era mais fácil eu ter trabalhado com lista, mas de novo, eu pensei na tela ali, na hora dele exibir na tela, eu poderia ter feito o quantitativo. Então, ao invés de retornava uma lista e fazia o quantitativo dela. Aí, nesse caso, olha o que eu acabei tendo que fazer aqui. Porque ele me retorna uma string. Então, vamos validar como é que fica essa string aqui para a gente entender. Então, ó, agora eu vou fazer as operações. Então, vou fazer, ó, conta, ponto, sacar, valor, saque, tá? Conta, ponto, depositar, valor, depósito. Então, tanto o saque, eu faria o número aí de coisa. String, falei, né, a forma que eu fiz aqui, extrato é igual a conta, ponto, obter extrato. E aí, obter extrato, ele me retorna uma string. Aí vem, né, poderia, como falei, não fiz a melhor coisa, o teste já está guiando para mim, ou a tela, mas, de novo, eu acabei considerando aqui como regra de negócio a tela. Agora eu faço uma forma mais, não tão elegante, mas isso acontece muito. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o meu asset, ao invés de eu fazer art, is
igual, blá, 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 eu vou fazer o seguinte, ó, string assert, tá? E era justamente também pra gente ter uma outra coisa, eu vou fazer o seguinte, olha, lá na minha visualização, ele tem que aparecer mais ou menos desse jeito, ó, saque igual, né? Tá vendo que eu vou fazer aqui um saque de 500, que é o valor que eu tenho, então eu vou falar, ó, o meu valor vai ser um valor de R$500, tá? Então, dessa forma aqui, e eu vou olhar, examinar a minha extrato, meu extrato, ou seja, dentro desse cara aqui, eu espero que contém essa string aqui. E aí eu poderia fazer, vamos agora aqui, eu vou ter, mesma coisa, o nosso depósito, o meu depósito ficou um valor positivo de 200, que é o que a gente está passando, também vou examinar lá dentro, e depois a gente tem o nosso saldo, que é também uma coisa que ele coloca. Então, o meu saldo aqui, atual, que é a string que eu tenho lá, vai ser de 700 dólares. Então, por conta da arquitetura que eu desenhei ele lá, poderia ser, como falou, se fosse string, se fosse lista, ou se fosse um objeto, né? Muito provavelmente aqui, ao invés de você ter uma coisa dessa aqui, você teria um objeto complexo. Eu pegaria o objeto, poderia fazer is not null, dentro do objeto ainda validaria propriedades dentro dele, mas por conta de eu retornar um string, eu acabei fazendo aqui essa forma de contém, né? Lá dentro contém strings que eu espero, beleza? Show? Tá? Boa, então show. Galera, aí agora acaba sendo, né? Tem ali a lista de teste pra gente fazer, acabaria sendo repetitivo. E aí vamos tentar adicionar uma coisa, a gente vê se tem mais alguma dúvida, porque agora vai ser um exercício mesmo. Eu posso passar esse código aqui para vocês, eu tenho ele pronto, eu passo ele já finalizado, que eu fiz as validações, né? Justamente para não correr risco aqui, eu passo ele, aí é bom que aí também vocês podem progredir em cima dele, mas eu quero trazer um último benefício aqui, ó. Perceba que meu código está totalmente funcional, né? Então se eu vier aqui e mandar rodar o meu teste funcional, tá aqui, puta, tudo bonitinho, cara, filé funcionando. Aí vem o famoso, deu uma olhada, o cara falou assim, meu, você tá louco? Como é que você tá salvando, por exemplo, CPF em branco? Isso não faz sentido, não pode ter um CPF em branco, senão você arrebenta o sistema. Puta, é verdade, velho. Deixa eu validar isso aqui. Rapidinho, chefe, dá 15 minutinhos aí. Aí eu venho aqui, sei lá, faço um if, como é que é? String is null or empty, CPF, lei do menor esforço. Vamos copiar aqui algum exception aqui. Opa. Aqui. Vou copiar uma coisa assim, na lei do menor esforço. E vou colocar aqui, ó. CPF não pode ser vazio, né? Alguma coisa desse tipo. Beleza, né? Vou fazer aqui, cara. Fechou, chefe. Manda aí, só rodar. Só seguir. Só seguir, ver, caralho. Só testar, só mandar rodar. Publiquei porque, cara, tá aqui, eu não tenho muito problema. Olha o benefício do teste unitário, né? Afinal, a gente fez várias validações aqui. Validou se deve retornar maiúsculo, perdão, se deve retornar saldo inicial, disparar não sei o que, se o retorno, fez uns cálculos, fiz uma porrada de coisa. E aí eu mandei rodar o meu teste, vou clicar com o botão direito aqui, Run Test. E aí, pra minha surpresa, puta, quebrou uma porrada de teste. Por que quebrou uma porrada de teste? Quando eu vou olhar esse teste aqui, ele não quebrou. Opa, beleza, o cara tá me passando um CPF. Quando eu vou olhar esse teste, a mesma coisa. Quando eu vou olhar esse teste aqui, puto, o cara não tá passando nada. Qualquer coisa, tá? Seguindo, pode ser que alguém vai fazer, pode ser não. Eu vou ter um regex para validar se o CPF tá na forma correta, se vai ter o número de números, enfim, eu vou validar. E aí eu chego agora no meu teste, ó, como eu falei para vocês. Galera, o foco é um outro ponto do TDD, tá? Caramba, um outro foco do teste unitário, não é que eu tenho que mudar meu teste, né? Vou vir aqui e vou mudar meu teste. Não, o meu teste continua atendendo as condições do meu algoritmo. Fala, pô, de fato, né? Isso aqui faz parte agora como regra de negócio. Um exemplo extremamente bobo, né? Até certa medida, mas quando a gente lembra do princípio da orientação objeto em relação ao construtor, é justamente não deixar um objeto ser construído se ele não cumpre as regras de negócio. Então, o construtor, por isso que eu falo, né? Quando eu comecei falando que alguns poderiam criar aqui, por exemplo, getter e setter, e aí deixar que quem instanciar uma conta bancária fique responsável por lembrar de popular um CPF, de popular um saldo, de popular um extrato
dentro das condições. Criar reach domain utilizando o construtor para forçar o cara, meu, minha classe não pode nascer sem isso. Talvez minha classe tivesse aqui uma outra propriedade, né? É uma propriedade created, por exemplo. Opa, cacete de agulha. Datetime created. Oh, beleza. Talvez essa propriedade que ela poderia ter getter e set, ela pode modify, né, na verdade, né? Modify. Talvez essa propriedade aqui não tem problema. Quando alguém muda um dado, ela pode se comportar. Alguém vai lá e seta o dado que ela não tem essa questão de eu controlar isso por regra de negócio. Mas locais onde eu tenho justamente obrigatoriedade e o teste unitário vem me trazer essa segurança, minha mudança foi extremamente simples, cara. Extremamente simples. Só que não vacila uma vez num teste, que aí depois, o que esse teste aqui me mostrou? Que puta, velho, quando eu fui olhar no banco de dados, eu tinha lá um monte de CPF que um dia foi inserido, por quê? Porque alguém instanciou a classe conta bancária, não passou os valores que queria, e quando chegou lá no método, nas ações de salvar, o salvar, não sabia, né? Eu só tinha obrigação de salvar mesmo. Mandando rodar então nossos testes aqui, a gente tem o nosso teste funcionando, beleza? Cara, não sei se alguém tem alguma dúvida, teria só mais um ponto aí para trazer, para meio que responder um pouco do Iago. Alguém tem alguma coisa? Então, só para trazer um detalhe, né? Dá para se aprofundar, mas ainda superficial que o Iago falou. Opa, ficou bem explicado. Oh, legal, valeu, Ana. Então, um detalhe aqui, de boa por enquanto, show. É, por exemplo, né? Condições que a gente fala, cara, que é você criar, de novo, uma simulação sem muito compromisso, né? Mas imagina aqui que eu tenho uma classe de produto, por exemplo, né? Produto service, então produto service. E eu tenho aqui dentro da minha produto service a condição de eu salvar. Então também vou criar uma outra classe de domínio, um produto mesmo. Produto, tá? Então aqui um produto. Galera, não vou criar nenhuma propriedade aqui, porque o foco não é esse, mas é trazer aquela clareza de como é, não vou usar injeção de dependência, mas vou apresentar como é que certas arquiteturas, se vocês quiserem, dá para trocar ideia de mock, aí sim. Aí eu vou trazer código, por exemplo, de um MVC para a gente trazer tanto o conceito de injeção de dependência quanto o conceito de mock para eu mocar um banco de dados, por exemplo, uma chamada HTTP a partir de um controle, usando ou não o fake, porque o fake eu vou conseguir simular aqui, então a gente vai ficar mais tranquilo. Ó. Aqui é um exemplo de arquitetura onde eu faço o seguinte, imagina que eu tenho um método aqui, tá? Void salvar, que recebe um produto, recebe um produto, e aqui eu tenho que salvar esse produto. E salvar numa arquitetura, só por questão didática, eu vou deixar ele aqui embaixo, imagina que eu tenho um public class produto repositório. Repositório. E aí, nessa minha classe aqui de repositório, eu poderia ter uma, sei lá, uma lógica besta, né? Um private list produto produtos igual a new list. Beleza? Então já tem uma instância de produto. Quando o cara vem aqui public void salvar produto, o produto que ele recebeu, ele pode adicionar aqui, eu criei um iMemory aqui, né? Produto add produto. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter chamado de produto memory, porque eu vou salvar tudo em memória, uma vez instanciado, eu consigo manter isso aqui como um singleton e tá beleza. Qual que é o problema aqui? Então beleza, eu tô com uma implementação aqui. Se eu for lá fazer meu teste, então se a gente vem aqui, também por questão didática, eu vou manter tudo aqui mesmo, tá? Não, caramba, né, cara? Toma vergonha na cara. Vou criar uma classe aqui, chamada produto service, tá? Teste. Vamos criar aqui que ela é public. Ela vem um text fixture. Vamos importar esse cara. Text fixture. Na lei do menor esforço, a gente copia. Ah, salvei o cara errado, desculpa. Vou jogar essa classe aqui, ó. Tá? Pode mover. Agora sim. Foi mal, tá? Então agora vamos tirar um E aqui, importar essa classe. Vamos criar um teste unitário aqui qualquer. Então teste public void salvar deve salvar produto com sucesso, tá? Então aqui, aí eu vou vir aqui, vou CSA produto service igual a new produto service, importamos aqui, então produto
produto service, ponto salvar, recebe um new produto, tá? Então nada muito rebuscado aqui. Vamos dar só mudar a implementação aqui. Essa implementação me retorna um produto. Para a gente fingir aqui, quando eu salvo um produto, ela também retorna um produto. Só que produto para a gente ter... Rapidão, tá? Só para... Eu vou retornar um guide e aqui eu retorno um ID. Beleza. Então vou vir aqui de novo, produto service. A gente muda a implementação, beleza. Uma vez que ele salvou, ele retorna... Caralho, eu trabalho programar, né, velho? E aí, produto aqui, um guide, um ID. O ID dele vai ser um guide new. Beleza, então pronto. A gente tem aqui uma simulação de algo. Então, imagina, e aí por que a gente, né, vamos lá. O que eu queria trazer quando eu falou teste unitário, né, o que eu vou criar aqui como condição? A minha produto service, ela depende de um produto. Vou colocar só service aqui. Então, logo, o construtor dela agora vai me obrigar a receber um cara que não é responsa dela, né? Então, opa, vamos só colocar um diz aqui, senão ele vai entender que é ele mesmo por menor precedência. Então, beleza? Então, criamos aqui, de certa forma como é que fala? Uma dependência. Então, eu tenho uma classe que ela depende de outra classe, só que a gente falou, meu, quando eu quiser testar produto, eu não quero criar aquela dependência, porque aquela dependência é a conexão com o banco de dados e blá, 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 tudo aquilo que a gente já comentou. Então, aqui eu vou ter um service de produto. Então, eu vou receber um produto, quando ele salvar esse produto, eu vou mandar esse produto para lá. Se a gente vem para o nosso teste unitário agora, então volta lá para o nosso teste unitário, o que aconteceu aqui? Ó? Então, o que eu vou fazer se eu for seguir aquele modelo ali de desenvolvimento? Eu vou criar, então, uma classe de repositório, vou instanciar essa classe de repositório, que num cenário aí de injeção de dependências se tornaria muito mais fácil. Vou passar esse cara aqui e quando eu salvar, var produto, né, produto saved, vamos colocar saved aqui, e aí eu poderia fazer, ó, um assert e is not new, né, is not new, então is not new, saved, ponto ID. A única coisa que a gente tem aqui por enquanto é isso. Então vamos lá, vou apagar tudo aqui, só para a gente recontextualizar. Então eu tenho uma classe, tá? Essa minha classe aqui é uma classe de serviço. A gente quer testar o método salvar dela, então quando eu chamar, eu quero validar. Finge aqui, tá? Eu tenho uma classe que é uma classe que se conecta a banco de dados, então por ela se conectar ao banco de dados, aquilo que a gente falou, tem uma dependência. Quando eu vou realizar o teste da minha classe, joguei tudo num lugar só. Porra, joguei tudo num lugar só. Mas tudo bem, né? Vamos jogar não, vamos jogar pra cá, tudo bem. Oh, caramba. Vamos ver se eu não quebrei nada aqui. Quebrei. Vamos ver aqui, onde está esse cara aqui. Vixe, eu fiz uma zona aqui, peraí. Apaga esse cara. Agora, desculpa, tá? Minha classe de serviço está aqui. Minha classe de produto também vai para lá. Ela foi para lá, então posso deletar aqui. Foi mal, galera. Então eu tenho classe de serviço, classe de produto. Dentro da nossa classe de serviço está o meu memória. Então eu vou apagar esse cara aqui. E aí a gente fica de novo com o nosso projeto, somente um projeto. Deixa eu compilar aqui como projeto de teste. Foi mal que eu fiz uma lambança aqui, tá? Então recapitulando, ó. Eu tenho o meu projeto. O meu projeto ele tem uma classe de serviço, tá? Ela depende de uma classe externa. Então para eu criar um teste disso eu tenho o que a gente chama aqui de autoacoplamento, porque eu estou dependendo de uma implementação. No caso essa implementação é memória, mas a gente poderia fingir que é um banco de dados. E quando eu vou fazer o teste, eu respeitei. Então eu criei uma instância de classe, que ela representa aquilo ali. Então eu estou, inclusive, alimentando, né? Alimentando o gato aqui. Então eu vou vir aqui, vamos fazer um teste, vamos dar um debug, vamos ver se os deuses da demonstração estão comigo. Então vamos dar um F11, F10, recebi um produto, né? O produto ele tem um ID zerado, vou dar um F11, vou dar um F10, adicionei meu produto, então aqui finge que em memória, finge não, né? Aqui é um fake memory aqui, ou iMemory, no ASP.NET MVC traz isso pra gente. Então uma vez que eu adicionei lá, eu vou F10, né? Vou criar uma ID, então agora eu tenho um ID, F10, F10,
F10, F10, F10, retornou aqui, né? Eu poderia fazer, na verdade não vai ser nulo nunca, mas o que importa pra gente aqui é que tem um valor. Então deu certo, isso que interessa, tá? O que a gente chama isso aqui, ó, galera? Nessa condição, o que está acontecendo? A minha aplicação ela depende dessa implementação. Esse teste aqui é válido super, cara. Então não vamos discutir que isso aqui tá uma bosta. Não, você tem um teste já, só que você pode ter problema. Imagina que você chamando uma classe real, né, que não é o caso aqui, que manipula o banco de dados, você pode começar a inserir um monte de porcaria no banco de dados. Então é um problema. Segundo, você não consegue aqui simular uma série de situações. Então é muito comum fazer o quê? Aí approach de desenvolvimento, tá? Eu vou vir aqui na minha classe de serviço, vou criar uma interface, tá? Então, public interface, aí produto repositor. Nessa implementação aqui, o que eu vou ter como contrato? Fala o seguinte, mano, cada um implementa aí a sua forma. Então, essa minha classe, ela implementa isso. Então, na prática aqui, o que eu poderia mudar? Ao invés de eu receber aqui uma implementação, eu trabalho por contrato. Então, na prática, nada vai mudar para a gente. Vamos colocar o breakpoint aqui. Só fiz uma nova mudança aqui em relação à interface. Tá lá, nada mudou, né? Continuo recebendo dados, blá, blá, blá. Então, para a gente está tranquilo, que é o que a gente esperava. Só que qual que é o benefício desse aporte? Que injeção de dependência ficava melhor ainda, porque teria menos corno job. Eu posso vir aqui agora, imagine fazer o seguinte, ó. Criar dentro do meu teste unitário chamado fakes. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, né, uma nova classe chamada, na lei do menor esforço, iProduto Repositor Fake, e vou dizer o seguinte, essa minha classe, ela implementa uma iFake, e aí eu teria aqui, galera, né, para simplificar, vou dar um return aqui, produto ID igual a new guide, tá? Em termos de algoritmo ficou quase a mesma bosta, não tem muito o que mudar, mas a vantagem agora foi o seguinte, ó, assim como, peraí que eu vou fazer um outro teste depois, tá? A partir de agora, eu criei um fake aqui, uma classe fake sucesso, posso dar o nome que eu quiser. Lá no meu teste, olha o que eu vou fazer aqui. Ao invés agora de eu depender de uma classe conecta com banco, eu vou usar a minha classe de fake, ó, product fake. Vou passar, por quê? Porque ela é uma implementação do que eu espero. Então, rodar aqui de novo, eu tenho um isolamento, do meu teste. Ou seja, meu teste não depende de implementações reais. Por meio, um dos exemplos, tá? Com injeção de dependência a gente utilizaria usaria a interface, mas a injeção de dependência, vamos colocar um outro cenário aqui. Outro cenário não, vai colocar aqui, ó. Produto, prop, string nome. Então, quando eu chamei, para dar a última ideia, quando eu chamei pela nossa fake, o nome vai vir igual a fake, tá? Igual a fake. E quando eu chamei a nossa classe real, o nosso nome, produto.nome, foi igual a real. Criatividade tá uma bosta aqui. Então, voltar o nosso teste lá para a gente visualizar isso. Ó. Então, vou dar um Ctrl Z maroto aqui. Vou dar um play. Dar um play para quê, moleque? Vou dar aqui um debug, tá? Vou rodar o meu teste unitário. Tá lá. Então, real, tá? Vou dar um Ctrl Y maroto. Fomos agora para nossa fake. Vou mandar rodar aqui. E aí a gente tem um saved agora via fake. Aí o último do último, tá? Prometo, ó. Imagina que eu tô lá e quero criar uma classe agora que simula como o banco estaria fora. Beleza, pronto, tá aqui, ó. Produto fake, produto repositor, banco fora fake. Lógico, eu teria outras formas aqui, tá? Outra muito mais elegante de fazer isso, mas senão a gente vai, igual bosta seca. Quanto mais vai mexendo, vai levantando o cheiro. Então eu vou dar um throw aqui. Throw new exception. Banco tá fora, amigo. Acabou, né? Na verdade, acho que até tem umas classes de banco aqui, data... Bom, lei de menor esforço também, tá? Então agora, tá aí, galera, né? Eu iria criar um outro teste, por exemplo,
Vamos dar um Ctrl D aqui. Um outro teste, ó. Quando eu chamasse aqui o meu banco não sei o que fora, não é um asset to, né? Eu vou chamar esse cara aqui agora, só que eu vou fazer lá um asset throw exception, né? Uma classe maior mesmo aqui. Aqui eu faria isso, lei do menor esforço, eu copio isso daqui. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, a partir de agora, né? Quando eu rodar isso aqui, eu espero que gera uma exception. Opa, eu espero que gera um exception. Então, benefício de utilizar interface, mais injeção de dependência, a gente vai arquiteturando, tá vendo que aí, de novo, né, poderia ser extenso aqui, eu poderia colocar ali no meio uma chamada que não estaria recebendo por injeção de dependência. O detalhe é, quando eu me incomodo com o teste, quando eu falo, puta, mas não estou conseguindo testar, a primeira chamada e alerta que eu tenho é, opa, será que eu não estou implementando aqui algo que não está arquiteturamente legal? Será que eu não estou criando o tal do acoplamento? Então o teste unitário não é que ele vai ter a resposta, mas ele vai te caminhando para isso. Se o seu teste, que em resumo, qualquer literatura fala isso. Se o seu teste está difícil de testar, presta atenção na sua arquitetura, no seu design. E não estamos falando de algoritmo, o seu design. Tá vendo que não tem frescura nenhuma, né? Fala, porra, mas meu algoritmo funciona, pra que essa merda aí, cara? De novo, eu estou sendo conduzido a criar testes de qualidade, onde o teste também me permite a criar implementações futuras. Pô, cara, usei um banco de dados errado. Puta que pariu, é melhor usar agora um MongoDB. Aí eu vou fazer uma conversão e vejo que o meu código tá muito foda de fazer uma troca. Opa, se eu tivesse criado o teste unitário, talvez o teste ia me conduzindo a esses detalhes aí. Beleza? Deixa eu abrir aqui, agora que eu vi, dá pra abrir câmera nisso? Dá, aí. E é isso, galera.